que modificou o senhor essa dedicação? Esse investimento da sua alma em tudo isso? Como eu te falei, o meu irmão ele passou muito tempo na adicção. Claro. E ninguém me ajudou. Era eu e a minha família, e as pessoas sempre julgavam, como hoje, julgam. Hoje você, se fizer uma reunião, onde você estiver, você pode perguntar se alguém tem problema com dependência química em casa, vão dizer que tem. Mas mesmo tendo um problema como está hoje, essa pandemia de droga, as pessoas, em vez de se preocupar em ajudar, se preocupam em julgar. Então eu vi que tinha muita gente julgando e pouca gente ajudando. E eu vim para cá. Se essa casa de recuperação, essa pessoa que está vendo, reunir todos os requisitos, pode chamar a Casa da Caridade, falar com o Roberto, ele vai falar com o senhor, e aí o senhor vai lá e opera todo mundo. Exatamente. Mas vale a pena, se a pessoa conseguir juntar... não tenho dúvida. E ligar para o seu médium, o médium vai fazer o quê? Perguntar ao senhor se pode. Daí normalmente o senhor vai dizer que pode, e o médium vai lá... Eu não me lembro de ter recusado trabalho algum dia. Claro. O Dr. Fritz consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele autorizou falar com ele agora. Dr. Fritz, é muito diferente esse atendimento que o senhor faz no centro de recuperação comparado com os outros? Na verdade, a cirurgia é bem diferente, né? A gente está aqui aplicando uma técnica cirúrgica nova, que a gente vem pesquisando há alguns anos na espiritualidade, devido ao avanço da problemática das drogas no mundo. E nós estamos usando aqui uma técnica que eu criei há uns 2 anos. 2 anos que eu criei a como aplicá-la, né? Ela vem sendo desenvolvida há muito tempo. E essa cirurgia faz com que o paciente passe por uma limpeza na parte química do sangue. Então ele perde a maior parte da dependência química. Caramba! Certo? É através desses aparelho que eu aplico nos 2 braços, que ele faz um processo muito parecido com a hemodiálise, que é a filtragem do sangue e substituição à função do rim. Esse tipo de hemodiálise, na verdade, é apenas de limpeza da parte química dos que causam a dependência química. Né? Esses aparelhos que o senhor coloca, ele é bem pequenininho, igual um chip? Não, são grandes, só que eles são externos ao paciente. E vai ficar neles só enquanto eles estão aqui? Não, só enquanto aqui, exatamente. Então aqui tem a um gente para cada trabalha paciente? com chakra de base, um para cada maca. Tá. O chakra de base, o chakra esplênico e o chakra frontal. Claro. A parte energética da cirurgia. A combinação do fluido nesses três chakras faz com que ela tenha um resultado tão bom. Então o senhor tem 2 aparelhos e eles fazem a filtragem do sangue? É um só, ele aplica entra num braço e sai no outro. É um aparelho só que entra num braço e sai no outro? É um aparelho parecido com o aparelho de hemodiálise. Claro. Entendi. Faz a filtragem, ele tira o sangue e bota de volta. Mas não é o sangue físico, é o sangue espiritual. E que forma o senhor trabalha esses chakras? Aqui, meu filho, cada um é um processo diferente. Tá bom. A maior parte é um processo de dispersão e de uns chakras a gente acelera, outros chakras a gente reduz a velocidade de giro. Tá. E isso ajuda o paciente a ter mais equilíbrio, a diminuir a ansiedade. Sim. Porque muito do processo químico da dependência também tem um processo psicológico da dependência. E a gente ajuda a controlar todos. Certo. E o espiritual a gente faz por fora, que a gente cuida da pessoa no processo espiritual. Claro que sim. Pronto, querido, pode levantar. Dr. Fritz, então existe sim um procedimento que é feito enquanto as pessoas estão na palestra esperando as operações para facilitar a absorção dos fluidos e da operação. Isso é verdade. Claro. Isso existe. O que é cada caso, cada caso. Cada caso é um caso. A gente vai ver de acordo com o tipo de problema que o paciente tenha. Os mentores de cada médium ficam presentes enquanto os médicos espirituais se ocupam com a cirurgia? Dificilmente. Se não ficam presentes os mentores de cada médium durante as cirurgias,
Para onde eles vão, Dr. Fritz? Eu sei lá, meu filho, eu não sei, eu mal sei da minha agenda, como eu vou saber da deles? Porque é assim, ó, escute só, se você é pai de uma criança, um guia espiritual é mais ou menos isso, um guia protetor, pai de uma criança, e naquela hora, em determinado momento, aquela criança que tanto lhe dá trabalho, que lhe perturba, blá 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 blá, blá que enche a sua paciência, com muito pouca paciência, você deixa ele numa creche com pessoas competentes que sabem lidar com ele, sabem resolver. Não estou falando de espíritos evoluídos, não, estou falando competentes, pessoas competentes que sabem lidar com a criança, que sabem resolver. Você precisa ficar lá monitorando? Não. É a mesma coisa, o espírito bom vai ficar fazendo aqui o quê? Ele que vai-se embora, que não vai me atrapalhar. A não ser que ele queira ajudar, aí ele é bem-vindo. Já houve confronto entre o senhor e o espírito guia de alguém que veio buscar o senhor a saúde? De ideias? O tempo todo. Confronto, sei claro, lá. Claro. Que tipo de confronto existe? Dá alguns exemplos. Quando eles me pedem algo que a pessoa não me pede. Dá um exemplo. Fritz, ajude ele. Ele está passando por isso. Não quer obedecer à mãe. Tá querendo, começando a se envolver com drogas. Ajude ele. Meu filho, como é que eu vou? Como é que eu vou dizer isso a ele? Se a ficha dele está aqui, ó, pedindo, problema no estômago e dor de cabeça. Se ele viesse para cá pedindo ajuda para as drogas, eu auxiliava. Se ele viesse para cá, aí, porque eu não sou um espírito evoluído, como é que eu posso interferir no livre-arbítrio de alguém? Entendi. Essa decisão eu não posso tomar. Nossa. Não posso. Eu sou limitado ao paciente, ao que ele quer em mim. Agora, diretor, eu vou perguntar ao senhor, nós já perguntamos ao Dr. Fritz, se ele se importaria de explicar um pouco o que ele faz com os pacientes que ajuda a lidarem com essa situação energeticamente, espiritualmente. E ele disse que poderia sim se manifestar aqui agora e explicar para a gente um pouco dos bastidores desse tratamento espírita, espiritualista que ele vem realizar. Mas, porque o senhor é de outra religião, eu primeiro gostaria de saber como o senhor se sente de permitir isso acontecer aqui agora, e se o senhor daria essa licença para a gente estudar um pouco com esse espírito, sabendo que o senhor é da evangélica. Sim. Pode ser? Não tem problema nenhum? Não. Então tá bom, vamos ver se a gente estuda um pouco. Vamos ouvir o Dr. Fritz. Vamos lá. Peço perdão porque preciso, só terei 10 ou 15 minutos. Pronto. E depois eu tenho que ir, assim você entende? Sim, senhor. Ok, tudo bem, meu filho? Vamos ser muito direto. Obrigado por me chamar. Valeu. Graças a Deus, Dr. Fritz. Dr. Fritz, que tipo de assistência o senhor presta numa casa de recuperação como esta, incorporado num médium espírita? É assim, toda pessoa que tem adicção, os componentes são variados. Ela não tem só uma dependência química, ela tem uma dependência psicológica, ela tem uma dependência do hábito, ela tem uma dependência espiritual, que é algo desconhecido para muita gente. Porque a maioria das casas de reabilitação precisam ser casas com algum fim ou algum caminho religioso. Porque sem esse lado espiritual, é quase impossível você tratar uma pessoa com adicção. Quase impossível. Se você disser assim, vamos nessa clínica, vamos botar só médico, remédio, e essa pessoa vai ficar com abstinência da droga, vai ser tratada essa abstinência quimicamente, e ela não vai ter contato com as drogas durante tantos meses ou um ano, e depois disso ela vai estar apta. Não vai. Não vai? Ela vai, mas ela não vai estar apta para não voltar. Que é o que mais acontece, deve ter um número bem alto de reincidência aqui. Então, o que é que a gente tem visto? A gente tem visto o seguinte, que as casas de recuperação têm um dado que me foi passado por uma pessoa que coordena casas de recuperação no Ceará inteiro. Uma pessoa ou um espírito? Não, encarnado, Tá. que é a coordenadora. Ela faz parte de um órgão governamental que observa todas as casas de recuperação do estado inteiro. Sim. Algumas têm melhores resultados que outras, óbvio, depende do tipo de amor, da forma como é abordado, e a liberdade, tudo mais que é feito. Mas, em média, as melhores casas de recuperação alcançam uma melhoria, uma não reincidência em 30% apenas. Então, se você tem 100 pacientes internados, 70 deles voltam para as drogas depois do tempo de internação. Meu Deus. É um número altíssimo, você concorda? Altíssimo. Mas acredite,
olhe só para os 30%. Porque os 30% é um número fantástico. É bastante. E aí qual era a minha ideia? Há 2 anos atrás, quando eu criei essa técnica, eu queria atingir esses mesmos 30% sem ter que internar. Ah, Você entendeu? sim, pronto. Então era essa a minha meta. Então, em vez de pegar uma internação de 6 a 8 meses, ou 1 ano, a pessoa ia ficar 1 mês, ia passar por uma terapêutica espiritual, material, química, tudo junto. Em 30 dias, a gente ia conseguir os mesmos, a ideia é essa, os mesmos 30% que já se tem com um ano de internação. Certo. Isso ia possibilitar o quê? Que as casas de recuperação tivessem uma frequência muito maior, porque ia ter uma substituição desses internos muito grande. Você entendeu? Sim. E até porque essa técnica que a gente usa, ela ajuda, ela retira um pouco da dependência, ela retira a parte química da droga que ainda está impregnada nas células do organismo. Retira um pouco da influência negativa da espiritualidade que vampiriza essa pessoa, que tem essa dificuldade. E também mexemos na parte energética dos chakras, as energias dos chakras dela. Que resultado isso gera? Vamos só para a parte não médica, né? O que a gente tem visto? Alguns pacientes têm relatado que após essa intervenção, eles esquecem que são usuários de droga. Não é no esquecimento no sentido da amnésia, mas no sentido, como ele não tem mais vontade, ele passa sem usar droga e nem percebe. Já aconteceu em muitos casos. Não em todos, óbvio, mas em muitos. Outros casos é o seguinte, vem à vontade, mas ele consegue agora, ele consegue segurar essa vontade. E não é só drogas, é álcool, fumo, tudo mais. Certo? Não, é qualquer forma de vício. Certo. Eu até tentei usar essa mesma energia, essa mesma cirurgia em paciente com um pensamento de suicídio. Porque, querendo ou não, é um pensamento obsessivo muito forte. Então, é um vício mental o suicídio. Então, eu tentei trabalhar e alguns pacientes deu um bom resultado. Como não deu na maioria, eu aboli essa prática e eu vou atrás agora de como fazer isso com os suicidas. Já que teve algum resultado, eu quero saber o que deu certo. Certo. Então, voltando aqui para a ação de hoje que você assistiu. A gente deita o paciente deita o paciente numa maca e aplica, faz primeiro uma abertura nos 2 braços. Essas aberturas nos 2 braços é para quê? Para que a gente possa fazer essa transmutação química no sangue dele, certo? Essa transmutação química a nível energético, a nível perispiritual. Alguns pacientes sentem como se o sangue entrasse por um braço e saísse pelo outro. Essa abertura que o senhor faz no braço, perdão. Não, é só energética, não é físico, nada físico. Não dá para ver nada aberto no braço, é energético só. Tudo energético. Claro. E a máquina, eu até falei para você que ela é comparada, para que você possa entender, uma máquina de hemodiálise, por exemplo. Que a máquina de hemodiálise, ela filtra o sangue. Sim. Ela funciona em substituição ao mau funcionamento renal. Sim. Que a função do rim é essa, filtrar o sangue. Pronto. Então essa máquina, ela meio que filtra o sangue, no sentido químico. E devolve esse sangue com essa química reduzida. Então o paciente ele já sente, então esse processo dura mais ou menos 5 minutos. Sim. Depois de 5 minutos, uma pessoa que é passista, magnetizador, aplica o que nós chamamos de passe dispersivo em todos os 7 chakras. Certo. Todos os 7 principais chakras. Isso faz com que os 7 chakras fiquem abertos à reconfiguração. Uma pessoa de um jeito e uma pessoa de outro. Nessa hora a gente abre 3 chakras, o chakra de base, o chakra esplênico e o chakra frontal. Esses 3 chakras, o esplênico e o chakra de base, e o frontal. Você entendeu? Claro. E deixa o paciente continuando deitado. Nessa hora a gente faz esse realinhamento desses chakras e ao mesmo tempo a gente faz a transmutação desses chakras para o funcionamento mais adequado diante da nova possibilidade química que a pessoa tem agora. Então ela vai ter um alinhamento de chakra, um alinhamento energético com a química atual do corpo, que é diferente do anterior. Você entendeu? Sim. Então a gente conserta e adapta para que o consertado, o que está consertado, seja o mais natural possível. É como se eu desse um papel amassado para o senhor, que representa o vício, e o senhor tentasse esticar esse papel ao máximo para ele não voltar ao vício de ficar amassado. E eu pegasse esse papel e guardasse num local onde o ideal fosse o papel ser reto. Perfeito. É isso. É isso. Então esse tratamento que o senhor faz é deixar ele o mais reto possível. Dura 10 minutos, o paciente fica 10 minutos deitado, cronometrado, tem que ser 10 minutos cronometrado. Claro.
Porque para dar tempo dos espíritos fazer todos esses ajustes, não é fácil fazer isso. Não é fácil. Não é fácil. É uma equipe espiritual muito grande. É bem maior do que uma cirurgia espiritual convencional. É por isso que a gente precisa de tantas macas, porque o paciente passa muito tempo deitado, então os outros vão esperar demais se tiver pouca maca. Claro. E aqui nós trouxemos 8 e eu pedi para colocarem mais 4 colchões, que tínhamos um palco alto, e colocamos mais 4 colchões lá. Claro. Então o trabalho do senhor é chegar e auxiliar pelo lado espiritual, aqui o físico, que tem aquela memória viciada. Perfeito, memória viciada. Isso. Essa. A gente reprograma a memória química e reprograma a memória energética dos chakras e da própria energia, do fluxo da energia das pessoas. Então ela sai da cirurgia bem. Só que ela não entende que aquele bem agora é permanente. Não é o bem só de um momento entre uma crise de abstinência e outra. Não, é um bem permanente. Claro. Eu tenho certeza que essa cirurgia espiritual, se ela tem esse tipo de resultado nas pessoas de rua, que estão o tempo todo em contato com o vício, que não tem apoio psicológico como tem numa casa como essa, sim, que não tem apoio químico como tem numa casa como essa, que não tem um apoio de outras pessoas. Claro. Pelo contrário, tem a desmotivação. Sim. Né? De estar na rua, de estar com dor, com fome, com frio, com calor e tal. Essa pessoa, eu tenho certeza que a pessoa que é atendida dentro de uma clínica de recuperação, o resultado vai ser muito, muito melhor do que o que a gente tem visto na praça, na rua, nas pessoas de moradores de rua. Claro. Então, se alguém de um centro de recuperação está acompanhando esse trabalho que eu estou fazendo e realmente realizar o seguinte, assim como o diretor Júnior e os outros representantes da casa viram que era bom chamar o senhor para esse tratamento, se eles pensarem igual, se é assim, não, peraí, se o Dr. Fritz vai no lugar e faz essa cirurgia, vai me ajudar a ajudar essas pessoas que precisam da recuperação. Exato. Se eles pensarem isso, também podem pedir a sua ajuda para que o seu médium vá até eles e faça essa cirurgia lá? É possível. A logística disso é muito complicada. Claro. Vou lhe explicar por quê. A gente precisaria de um espaço muito grande, como temos aqui, claro, de uma quantidade muito grande de macas, como tivemos hoje aqui. E olha que hoje nós só estamos falando de 55 pessoas. Sim. Quando a gente vai para a praça fazer a cirurgia na rua, não é? Sim. Eu conheci alguém que fazia cirurgia na rua antes de mim, você sabe quem é? Quem é? Jesus. Aí, essas praças, não me comparando a ele, não, né? Mas seguindo o seu exemplo. Seguindo o exemplo de Jesus. Sim. Nas praças a gente leva entre 25 e 30 macas. E são 6 médiuns. Mesmo assim passa 2 horas, 3 horas para atender 120, 150 pessoas. Sim. Então, tendo um espaço grande, com macas e uma equipe boa para ir, porque cada maca tem que ter uma pessoa contando o tempo, cada espírito precisa de um médium, claro, de alguém que segura sua bandeja, e de um médium passista. Claro. Nossa. Conclusão, você deve ter visto aqui uma equipe de 30 pessoas hoje para atender 55. Sim. Então, tendo todos esses pré-requisitos, porque é muito complexo, o nível de energia que a gente trata daqui é muito complexo. Essas energias negativas da droga, do cigarro, dos vícios, eu até falei isso ontem, sim, ela apregoa na pessoa de uma maneira que é muito difícil largar. E a gente conseguiu, através dessa técnica, conseguir retirar a maior parte dessa energia. Claro. Então, é uma coisa fantástica. Agora requer realmente uma problemática no que diz respeito à logística. Mas vale a pena. Se a pessoa conseguir juntar... não tenho dúvida. E ligar para o seu médium, o médium vai fazer o quê? Perguntar ao senhor se pode. Daí, normalmente, o senhor vai dizer que pode, e o médium vai lá... Eu não me lembro de ter recusado trabalho algum dia. Claro. Eu só recuso o trabalho quando a espiritualidade superior, que está bem acima de mim, os espíritos realmente bons, dizem assim, Fritz, você não vai. Claro. O que é errado também acontecer. Raro. Mas às vezes acontece. Claro. Por exemplo, há 3 anos atrás recebemos um convite para ir para os Estados Unidos fazer cirurgia espiritual e a espiritual disse não. Não, você não vai agora. Pronto. E eu repassei para o médico, não é o momento. Porque eu sabia que tínhamos essa missão lá. Entendi. 3 anos depois ele falou, não, agora pode ir. Claro. Então... E eu entendi, acho que eles tinham razão. Eles sempre têm. É impressionante, eles nunca erram. Sim. Se essa casa de recuperação, essa pessoa que está vendo, reunir todos os requisitos, pode chamar a Casa da Caridade, falar com o Roberto, ele vai falar com o senhor, e aí o senhor vai lá e opera todo mundo. Exatamente. Eu tentei fazer, estou tentando ainda,
não sei se será possível, mas estamos tentando fazer um trabalho desse na Suécia e na Noruega. Por quê? São países com altíssimo índice de suicídio. E nós estamos bem pertinho de acomodar a nossa cirurgia para o suicídio. Pronto. E a gente está tentando reduzir, porque a maior parte desses suicidas são de adolescentes entre 12 e 13 anos até a idade de 28 anos. Então, esse aí é a faixa etária de risco de suicídio nesses países. Sim. E a gente tem visto mães e pais muito desesperados lá, com seus filhos o tempo inteiro tentando ou conseguindo se matar. E é estranho falar isso de dois países tão evoluídos do ponto de vista social, tão avançados do ponto de vista educacional, social, financeiro e por aí vai. No entanto, eles têm uma aptidão enorme para tudo isso e uma péssima aptidão para a espiritualização. E aí, meu filho, quando falta Deus, tudo tende a se degringolar. Onde não tem Deus. O senhor falou que o fator espiritualidade é importante nessas casas de recuperação. De que jeito? Dar direcionamento. Pronto. Olha, toda vida que uma casa de recuperação, seja ela católica, espírita, evangélica, não importa, ela tem um apoio espiritual enorme. Ela tem um monte de espíritos que trabalham lá, ela tem um monte de espíritos dando assistência, cuidando das pessoas, protegendo os trabalhadores dessas casas, porque não é fácil lidar com esse público. Não é fácil. Não é fácil. São pessoas que vêm da violência, pessoas que vêm do estupro, que vêm do crime, algumas delas. Não é essa a realidade, meu filho? Então é muito difícil, é muito complicado. Então, eles também precisam de proteção. Claro. E a espiritualidade o tempo todo o protege. Então, quer dizer, quando eles seguem um pensamento religioso, é mais fácil. Não estou dizendo que é essencial. Claro. Mas é muito mais fácil. Entendi. Muito mais fácil. O trabalho da espiritualidade é muito mais facilitado. Entendi. Então, independente da religião que for, aqueles que coordenam essas casas teriam maior facilidade de fazer avançar se eles praticassem os princípios das religiões que eles... Exatamente, praticar os princípios, porque só ter elas de rótulo pintado no muro não resolve muita coisa não. Pronto. Sim, senhor. Dr. Fritz, eu sei que o senhor está indo embora, vou perguntar ao Júnior se ele tem alguma questão. Claro, pois não. Você teria alguma questão para fazer ao Dr. Fritz, considerando tudo que o senhor já ouviu, considerando que o senhor está na direção desse centro de recuperação e também representando as outras casas de recuperação, sabendo que ele é um médico espiritual que trata ali realmente aquela memória do papel amassado para que volte a ser um papel reto. Pronto, a pergunta basicamente seria essa. O que nos move aqui no dia a dia para fazer pelos nossos irmãos, a gente tenta entender. Mas eu queria saber do senhor, o que lhe move depois de tanto tempo e através de tantas pessoas para fazer isso? Porque essa é a sua missão. Vamos lá. Adorei sua pergunta. Meu filho, o combustível que faz você fazer o que você faz é o mesmo que faz o que eu faço. Existe uma diferença enorme entre o que você faz e o que eu faço, porque você é motivado por algo que vai além da sua capacidade de compreensão. É o seu instinto. É a sua consciência dizendo, vá nesse caminho. Por quê? Eu não tenho a menor ideia. As coisas foram simplesmente acontecendo na sua vida. E você veio parar aqui por mais difícil que isso seja. E você aceita com carinho, com amor, mas se disser assim, racionalmente, você se tornou mais rico porque está aqui? Tenho certeza que não. Você se tornou uma pessoa mais amada pela sua família? Tenho certeza que não. Entendeu? Então, no fundo, racionalmente, se a gente for pensar só do ponto de vista material, a sua missão, ela vai na contramão do que é pregado na Terra. Vai na contramão. Cuidar de pessoas que você não sabe nem quem são. Então, o que você faz tem 1 milhão de vezes mais mérito do que o que eu faço. Porque o que eu faço por responsabilidade e por arrependimento. Na encarnação passada eu fiz tanta bobagem, errei tanto, matei tanto, torturei tanto, decepei tanto, fiz tanta coisa ruim, atirei tanto, que hoje, quando eu lembro de tudo isso, diferente de você que não sabe o motivo, eu sei o motivo, então você tem o direito de fazer, eu tenho o dever, entendeu a diferença? Nesse momento eu passei então a me sentir responsável por todo o erro que eu tinha cometido. E eu tinha algumas opções, uma delas era encarnar. Eu achei que seria uma covardia, porque disse assim, eu vou me esquecer para poder não lembrar quanto ruim eu fui.
Não, eu prefiro me lembrar todo dia de cada assassinato que eu fiz. Porque cada um deles é uma motivação para me curar 100 mil pessoas. Então eu prefiro não esquecê-los. Cada pessoa que eu desorientei na encarnação passada para se tornar uma pessoa que fizesse o mal, que praticasse o mal ensinado por mim, é 10, 100, 500 médios que hoje eu oriento para fazer o bem para os outros. Então a minha motivação é a mesma da sua, no entanto, no meu caso é um dever e no seu caso é um direito. No seu caso o pagamento é gigantesco. Eu estou há 100 anos desencarnado, quase 60 anos fazendo o que eu faço. E nesses 60 anos eu não consegui fazer o que você fez em 10. Porque nos 10 anos que você se dedicou a isso aqui, você se dedicou pela sua mais pura e ingênua vontade de praticar o amor e a caridade. Você fez exatamente o que o Cristo disse quando ele falou assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque elas são puras de coração. Elas consolam os aflitos, elas retiram do sofrimento e da dor aqueles que precisam de amparo, e você não tem que entender nem quantas vezes você ajudou pessoas aqui que foram extremamente ingratas com você, e mesmo assim você permaneceu fazendo o que você faz. Então não existe caridade maior do que essa. É uma caridade ideológica, baseada na razão, no bom senso, mas principalmente no amor a Deus. E é um amor, muitas vezes até interpretado como um amor sem explicação. Ele vem, é aquele amor espontâneo. Como se ama um filho, como se ama uma mãe. Você ama isso aqui como se fosse a sua casa, como se fosse a sua família. Cada pessoa que você recupera é como se você estivesse cuidando de um filho. Mesmo que o filho muitas vezes não faça aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Então, para mim, eu tenho essa obrigação, eu tenho essa responsabilidade em fazer o bem, porque eu errei demais. Então o bem que eu faço, meu filho, é muito pouco, comparado ao que eu ainda preciso fazer e principalmente comparado ao que eu ainda preciso ensinar. Essa é a grande questão. Por isso, você que trabalha com adictos, trabalha com recuperação de pessoas que têm acesso com drogas, conte comigo. Para que nós possamos ser difusores dessa enorme capacidade de amar, dessa enorme capacidade de fazer o bem. Porque existe uma guerra no mundo. E é contra as drogas. Nós não estamos mais falando de saúde pública. Nós estamos falando de algo muito maior do que isso. Nós estamos falando de aumento na criminalidade, aumento na marginalidade, aumento em todos os números negativos sociais que você imaginar, a droga está envolvida. É na violência, é no crime, é no assassinato, em tudo, no latrocínio. Em tudo que você imaginar, existe droga. Então, ou a gente encara essa batalha de frente, e aí não é com campanhas ridículas, como eu vejo às vezes na Terra vocês encarnados fazerem, afaste das drogas, porque a droga é uma droga. Como é que a droga é uma droga? Vai usar para você ver como é bom. É claro que não é. É claro que é ótimo, do ponto de vista químico, do ponto de vista da... Mas o que é ruim? A liberdade que tira. O que é ruim? A dependência que gera. O que é ruim? A capacidade, a perda de bom senso, a perda de cognição, a perda de capacidade de escolher. Se você quiser perder o seu livre-arbítrio, use drogas. E aí qualquer uma, porque para nós espíritos tanto faz se elas são aprovadas pela sua lei ou não. Seja bebida alcoólica ou qualquer uma outra porcaria que você chama não, isso aqui é só para aliviar a tensão. Se quer aliviar a tensão, é fazer o bem. No dia que você for montar uma cesta básica e der para alguém que está com fome, qualquer tensão alivia nessa hora. E a sensação de prazer, a sensação de felicidade é maior do que qualquer baseado que você pode vir a experimentar. Então vamos parar com essa hipocrisia, que fala-se mal de drogas ilícitas, fala-se bem de drogas lícitas, bota-se propaganda na televisão, enche as casas onde tem crianças, para dizer para elas que elas podem beber à vontade, que não tem nada errado, a lei aprova, todo mundo bate palma, todo canto se vende, seja para criança, adolescente ou adulto. No Brasil essa lei não é respeitada mesmo, então o que adianta ter tanta lei e não se fazer por cumpri-las? Então vamos acabar com essa hipocrisia e vamos começar a tratar com a coisa como a coisa realmente é, de verdade, olhando para frente, com políticas públicas que realmente funcionem. Você quer entender o que é problema? Faça o que esse rapaz faz. Tente abrir uma clínica de recuperação de minha moleza. É brincadeira que eu estou dizendo?
Olha o que vai aparecer aqui de fiscal da prefeitura, de fiscal do governo do estado, fiscal não sei de onde, fiscal não sei de onde, não sei o quê. E as críticas. E os empecilhos, a burocracia. Então parece que o Brasil tornou-se um país extremamente burocrático para quem quer fazer o bem. Mas quando eu vejo as pessoas se unindo para fazer o mal, é tudo mais fácil. Então vamos tentar mudar esse quadro. Vamos facilitar, vamos auxiliar, vamos financiar coisas que realmente podem mudar a sociedade que vocês vivem de encarnado da base. E a base só se muda com a educação. A base só se muda com amor. Fazendo com que as crianças, os adolescentes, tenham apoio, não só em casa, mas também na escola, mas também o apoio da sociedade, o apoio das instituições. Essas coisas precisam funcionar. Quando vocês não funcionam, lá na frente aquela criança que você virou as costas, lá na frente ela vai se tornar um marginal, vai pegar uma arma, vai te parar num sinal, ou ela com a arma na cabeça. Então eu espero que isso não aconteça com você. Então vamos mudar o problema agora, não é pega nessa pessoa batendo, não é nada disso. Essas coisas não se resolvem. Quanto mais pessoas se encarceram no Brasil, menos se resolve o problema. Porque o problema não está em prender quem fez o errado. O problema está em não permitir que novos marginais surjam. E isso só vai acontecer quando a família for forte, as religiões saírem de dentro dos templos e as pessoas de bem começarem a não aceitar mais o mal no mundo. Pronto. Quando isso acontecer e a gente fizer uma revolução do bem, parecida com o que um senhor Nazareno fez há 2000 anos atrás, onde ele não tinha medo do poder, dos maus, aí o mundo vai melhorar muito. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar. E agora eu preciso ir. Perfeito. Preciso liberar meu médium. Viu? Que assim E seja. mais tarde, então, nós conversaremos. Dr. Fritz, muito obrigado por esse estudo com o senhor. Eu que agradeço, viu? Graças a Muitíssimo Deus. obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Você tem um problema de estômago agora? Não. Eu acho que não. Não, né? Espero que não. Não, ótimo. Tudo bem. Graças a Deus, a gente está aqui no centro de recuperação. O Dr. Fritz, ele está trabalhando com as pessoas. Um minuto. Tem que aguardar. Quando der uns 10 minutos, você... Graças a Deus, a gente está aqui finalizando esse encontro. Qual é o nome do senhor novamente? Júnior Braga, E qual que é a sua função aqui? diretor-geral, O senhor é o diretor-geral do Centro de Recuperação Nova Vida. Nova Vida, que fica em... Camará, Quirais, região metropolitana de Fortaleza. Pronto. E eu quero também trazer essa oportunidade de mostrar às pessoas, como o senhor falou muito para a gente, da sua dedicação de alma mesmo para isso, e como o senhor falou que o Brasil é um estado laico e o senhor sendo evangélico, aceita a ajuda das diferentes religiões, mesmo que só duas se ocuparam em servir da forma que poderiam. E entre elas estão os evangélicos e os espíritas, né? Sim. Claro. E agora a gente está aqui para também ter essa oportunidade de falar com um espírita, que é um desses que nos ajudam, que ajudam aqui o centro de recuperação, né? Nova Vida. Qual que é o seu nome? Roberto Barbosa. E qual que é o seu cargo dentro do espiritismo? É porque no espiritismo nós não temos hierarquias nem cargos, né? Então, no espiritismo eu sou apenas um médium espírita, palestrante e sou médium de cura. Trabalho com cirurgias espirituais e com cirurgias que são as cirurgias magnéticas, né? Sim. O senhor está à frente de uma casa espírita? Isso, sim. Sou um dos coordenadores da Casa da Caridade, uma instituição espírita aqui do Ceará, que existe há quase 18 anos e temos 5 sedes, né? 4 no interior do estado e 1 na capital. Por que o senhor aceitou esse convite de vir ajudar aqui? Porque faz parte da nossa ideologia ajudar e servir aonde a gente é chamado. Nós não fazemos nenhum tipo de distinção. A gente já fez cirurgia espiritual em outras oportunidades, em centros, casas de outros centros espíritas. Já fizemos em casas de Umbanda, uma vez a pessoa chamou de pai para casa de Umbanda, a gente foi. A gente já fez cirurgias em igrejas evangélicas, já fizemos cirurgia em igrejas católicas, participamos de eventos junto com os católicos e junto com os evangélicos, tanto aqueles eventos, o Setembro Amarelo, o suicídio, o Outubro Rosa,
defesa da vida, contra o aborto. A gente sempre se posiciona nessas horas, né, publicamente, a Casa Caridade se posiciona publicamente a favor dessas instituições. A gente tem uma amizade, uma proximidade muito grande com pessoas de várias religiões. Claro. E só mais uma vez perguntando ao senhor, senhor diretor, como que o senhor sente, sendo evangélico, permitindo a entrada de um espírita e a sua atividade em favor das pessoas que o senhor assiste aqui, sabendo que outros evangélicos podem discordar muito do senhor de ter permitido isso de acontecer? Como eu me acho, eu fico surpreso com a pergunta. Porque, primeiro, ajudar o próximo é nossa missão, independente de religião. Como eu disse anteriormente, e o que eu gosto aqui é que a gente não trabalha nem a religião nem a religiosidade, a gente trabalha a espiritualidade. Então, independente da igreja, independente do ato, eu me preocupo sempre com as pessoas. E eu acho que a gente tem muita coisa a fazer quando a gente ainda dá tanta importância para uma pergunta dessa. As pessoas que a gente atende, a situação que elas chegam aqui, elas precisam de ajuda. Sim. E o máximo possível. Então, só tenho a agradecer pelos espíritas poderem estar aqui participando e cuidando dos nossos irmãos. E a respeito das outras pessoas que pensam, lamento por elas e que elas coloquem de verdade Deus no coração e busquem ver o Evangelho de Cristo, o amor ao próximo, ajudar o próximo. Porque é muito fácil, hoje a gente só julga e o ajudar é pouco. Então, dito isso, só tenho a orar pelas pessoas que hoje poderiam estar tirando o dia para ajudar os irmãos e estão mais preocupados consigo mesmo. E agradecer os que aqui estiveram nesse dia ajudando a gente. Claro, muito obrigado. Senhor Roberto, quanto que o senhor cobra para trabalhar incorporado nesses casos? Essa pergunta é mais engraçada que a anterior. Nada. Todo o trabalho que a gente faz, a orientação que Kardec nos passa através do Espiritismo, é que todo o trabalho mediúnico ele precisa ser gratuito. Porque é uma forma de sacerdócio, né? É como se fosse uma prática de caridade através da minha religião. Então, é algo que não pode ser vendido, até mesmo porque o que é realizado através de mim ou através da mediunidade não é meu, pertence aos espíritos. O Dr. Fritz tem uma analogia muito legal para explicar isso, que ele fala assim: se um dia você pegar carona com um amigo seu, quando você descer do carro, você vai agradecer a quem? Ao carro que te trouxe ou ao amigo? Nossa. Então, o que é que significa isso? A gente às vezes faz o agradecimento para a pessoa errada. Quando a pessoa recebe uma ajuda através de um médium, não é para o médium que ela tem que agradecer, mas a Deus, a espiritualidade e aquele espírito que trabalhou para ajudá-la, né? Então, os espíritos me utilizam como ferramenta, eu não poderia jamais cobrar por algo que eu não fiz, Claro. né? Não preciso, graças a Deus, mesmo que eu precisasse, como já precisei no passado, graças a Deus nunca cobrei, mas eu não preciso e tenho meu trabalho material, sou construtor, trabalho com construção civil, e é uma alegria enorme para mim eu usar meus finais de semana, meu tempo livre, para praticar o bem, fazer a caridade e utilizar a mediunidade para esses fins. Claro. E eu achei muito bonito que o senhor saiu da Casa de Caridade aqui de Fortaleza, não veio sozinho. Veio quantos? Uns 10 carros? Era mais ou menos uns 12 carros. A gente é assim, a gente anda. Deus. Aqui no Ceará a gente tem um termo que é assim, a gente é tão unido que a gente anda tudo em cangá. Onde a gente vai. E é porque a gente não chamou quase ninguém, eu só chamei umas 6 pessoas só. 8 macas, Era. muita gente. Porque o pessoal, quando sabe dessas ações, eles querem ajudar, eles querem participar. Sim. Graças a Deus. E quando a gente falou, é uma comunidade terapêutica, um pessoal que ajuda adictos, pessoas, né, que estão se livrando desse mal da droga. Aí é que eles se empolgaram, né? Porque a gente já faz um trabalho com os moradores de rua, no centro de Fortaleza, e eles se empolgaram demais em participar dessa vinda até aqui. Para nós foi um presente de Deus aceitar esse convite. E voltaremos sempre que formos convidados. Como você tem que ter algum preparo antes de vir trabalhar, tipo algum preceito? Isso, para incorporar o espírito? O Dr. Fritz me pede, especificamente quando vamos fazer cirurgias espirituais,
que eu não, naquele dia, na verdade 48 horas antes eu não como carnes vermelhas, né? Carne que tem uma proteína muito difícil de quebrar, porque isso atrapalha o processo da exudação do ectoplasma, que é uma energia que o médico de cura usa, Certo. que o espírito se usa, né, durante o processo de cura, para poder fazer ficar mais fácil a cura. Sim. Então atrapalharia. E a abstinência sexual e outras coisas que ele me pede antes do processo mediúnico. Não fumar, não beber. Não fumar e não beber eu já não faço. Claro. Eu sou médium há 23 anos e não fumo, nunca fumei e não bebo há 24 anos. Claro. Roberto, como que é esse momento de chamar um espírito? Chamamos evocação. Isso, como é que Kardec tem um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns que fala sobre esse assunto, né? Uhum. Chamar um espírito não é a garantia que ele venha. Pronto. É só chamar no sentido, porque os espíritos trabalhadores geralmente vêm quando você chama, mas espíritos familiares ou espíritos superiores, eles sempre têm os seus momentos de dificuldade, né? Ou então eles são tão ocupados que não podem vir quando a gente os chama, Claro. né? Mas a prece, por exemplo, a prece, a oração, é uma forma de evocação. Quando você reza para Jesus, você está evocando a presença dele em sua vida, né? A presença do Cristo em sua vida. Claro. Quando ele não pode vir pessoalmente, com certeza ele envia os seus espíritos angelicais, né, que trabalham consigo para vir em nosso socorro. Então, eu tenho assim porque para nós é algo tão simples, tão natural, assim como a gente conversa tanto com os espíritos, tem tanto contato com eles, que a gente nota que Kardec tinha razão quando ele falava que os espíritos são apenas as almas dos homens que viveram na Terra, só isso. Claro. E às vezes a gente mistifica tanto, acho que os espíritos são seres doutores de uma sabedoria que é inacessível a todos nós. Isso não é assim. Claro. Eu já fiz pergunta a espíritos, eu já vi pessoas perguntar coisas a espíritos e eles não saberem responder e eu saber. Eu sabia. Né? Então não é assim. Mas é claro que a gente atrai ou tem mais facilidade com aqueles espíritos que temos mais ou menos uma ligação, como é o caso do Dr. Fritz, por conta do trabalho. Né? Então, como ele falou que vem, então ele vem. Houve uma prévia onde eu perguntei a ele e ele autorizou. Claro, Exato. claro. Eu já muitas vezes eu chamei o Dr. Fritz, ele não veio. Muitas vezes. Mas quando ele avisa que vem, geralmente ele vem. O que acontece, às vezes as pessoas me perguntam assim, já faz 14 anos que eu trabalho com o Dr. Fritz, aí o pessoal pergunta assim, Roberto, sábado que vem o Dr. Fritz vai estar lá? Todo sábado ele está lá. Aí, sábado que vem vai estar lá? Olha, sinceramente eu não tenho certeza. Claro. Eu acho que sim. A possibilidade é real e é bem grande. Por quê? Porque sábado passado ele falou que ia voltar no sábado seguinte. Mas eles também têm livre-arbítrio, ele também pode dizer, não quero. Não vou, eu vou fazer outra coisa, mando alguém no meu lugar, como já aconteceu algumas vezes. Claro, claro. Entendeu? Então eu espero sim, se ele disse que vem. Pronto. Quando eu sentei ali, que eu estava lá do lado de lá, eu senti a presença dele. Sim. Aí quando você pediu para trocar as cadeiras, eu já não senti mais. Eu acho que ele está do lado de lá, não estou brincando. Ele pode estar por aqui ou ter saído e eu não estar sentindo, que aí depende mais dele abrir o campo mental dele para que eu o sinta. Certo. Nesse momento eu não estou sentindo ele. Pronto. Então, cabe 2 perguntas ainda. Vamos lá. Olha só, primeira pergunta. Que aqui não é um centro espírita, como que pode o senhor receber um espírito num centro de recuperação? Da mesma forma que o Cristo pegava nas ruas, nas praças e à beira dos lagos. Olha aí. A gente prega de amor. E aqui tem muito mais amor do que muita casa espírita que eu já andei. Eita. Desculpem os espíritas que estão assistindo, mas é verdade. Às vezes a gente acha, erradamente, de que precisamos entender de espiritismo para ter uma boa vibração e um bom ambiente espiritual. De jeito nenhum. Não é. Eu já entrei em casas espíritas que o ambiente espiritual era uma bagunça. E a gente entra num lugar desse aqui e se sente abençoado. Eu estava ali do lado, tem uma fonte aqui em frente, barulhinho da água e tal. Sentei ali, passei uns 10 minutos meditando. Nossa, mas que sensação fantástica, né? Então, como ele falou muito bem, aqui é um local onde se lida com espiritualização. Né? A questão aqui maior não é religião. A questão maior do trabalho que eu faço também não é religião. O trabalho que eu faço não é um trabalho só religioso. Né? Ele é muito mais um trabalho espiritual. É um trabalho de espiritualização. Certo? Por isso que eu me sinto tão feliz quando venho a casas
que não são espíritas. Por isso que eu me sinto tão feliz quando eu vou, por exemplo, quando a gente vai para a Dinamarca, nós somos recebidos em centros holísticos, muitas vezes. Né? E fazemos também cirurgias em casa espírita lá, mas os centros holísticos têm uma preparação energética, as pessoas meditam, as pessoas, sabe, elas se interagem com a natureza, com o próprio eu. O ambiente espiritual de locais assim é fantástico. Né? Então, isso aí não tenha dúvida. Alguns locais que eu já andei, a gente já fez cirurgia em hotel, a gente já fez cirurgia no meio da rua. A gente, você e o Dr. A gente que eu digo a equipe, né? Lógico, eu não faço cirurgia. Mas os espíritos fazem cirurgia no meio da rua, e a gente vai pro meio da rua, numa praça, como fizemos aqui em Fortaleza tantas vezes, com morador de rua. Uma vez desafiaram o Dr. Fritz, perguntaram, Dr. Fritz, o senhor faz cirurgia onde? Em qualquer lugar que tem uma sombra. Pode ser até debaixo de uma árvore. Mas o senhor vai mesmo debaixo de uma árvore? Vou, pois eu vou arrumar uma praça para poder atender morador de rua. O senhor vai? E ele falou, vou. Tem uma sombra lá? Tem. Aí a gente foi, primeira vez, só com as macas, não tinha nada, não tinha tenda, não tinha nada. Os espíritos atenderam 160 pessoas. Nossa. Todos moradores de rua. Nós nunca íamos conseguir levar todos eles para casa da caridade. Não, jamais. Então quando a montanha não vai a mão mesmo, levar até a montanha. Né? Foi o que a gente fez, a gente levou a montanha até o centro da cidade. Aí depois eles foram almoçar, foi muito bonito esse momento. Aí nós repetimos esse momento 2 vezes. Nossa. Uma segunda vez, e a terceira vez foi interessante porque choveu. Mas choveu muito, foi uma tempestade em Fortaleza esse dia. Não. E eu pensei que não ia ter cirurgia. Mas aí alguém foi numa loja de material de construção que estava aberta, num domingo, comprou uma lona de plástico enorme. Os próprios moradores de rua fizeram uma armação feita com cordão e essa lona. Fizemos um negócio enorme na praça, de plástico preto. Tem as filmagens disso, é a coisa mais linda do mundo. A água escorria, tinha muito trabalhador com a camisa encharcada de água. Todo mundo foi atendido, 140 pessoas aproximadamente. Quer dizer, então a gente não tem limites. O Dr. Fritz não reclama de nada disso. Pelo contrário. Ele é um espírito assim, muito, muito focado no trabalho. Então ele não liga se não tem... não tem ar-condicionado, e daí? Ele não está nem aí, sabe? E se ele vê um trabalhador reclamando coisas assim, ele chega com força. Ele odeia esse tipo de coisa. Entendeu? Aí a gente tem que ser muito comportado quando a gente está fora de casa. Certo. Para quem não entende, a doutrina espírita acredita que a vida continua depois da morte. Não só a doutrina espírita, muitas doutrinas acreditam na continuidade da vida, né? Só que a doutrina espírita acredita no processo que o espírito, ao se desprender do corpo físico... quer ver? Os católicos, por exemplo, os católicos acreditam na continuidade da vida. Se eles não acreditassem, eles não iam rezar para São Francisco de Assis. Nem para Nossa Senhora, porque os dois já morreram. Né? Então por que eles rezem para eles? Porque sabem que eles dois estão vivos. Sim. Então a vida existe. Eles só não acreditam no processo da reencarnação. Né? Para eles comunicabilidade a comunicação dos espíritos através da via mediúnica. Nisso eles não acreditam. Né? Então é só essa a diferença. Mas a vida sabemos que continua. Nós não somos corpos com espíritos dentro. Nós somos espíritos cercados de corpos. Claro. Entendeu? Como que o senhor, depois de tanto tempo, até porque tem muita gente... O senhor é ótimo, adoro esse senhor. Que tem muita gente que não conhece. Eu olho para mim, deve ter esse cara deve estar me vendo com uns 80 anos. Desculpa, como que não, você... imagina, pode falar. Dentro do seu discernimento, porque muita gente que vai assistir não entende de doutrina e quer confiar e acreditar nisso, sobretudo que vocês só praticam a caridade. Como que você criou essa convicção de verdade sua que esses espíritos que se comunicam, sobretudo o Dr. Fritz, não é, por exemplo, o diabo disfarçado? Entendi. Ou é alguém que vem realmente da parte de Deus? Como você tem essa convicção? Eu tenho a convicção por conta dos... reconhece uma árvore pelos seus frutos, né? Certo. Os frutos que esses espíritos nos deixam são fantásticos, são de amor. A transformação que eu já vi o Dr. Fritz fazer na vida de tanta gente é uma coisa maravilhosa. Claro. No entanto, eu continuo vigilante, porque pode ser que amanhã não seja ele. Então eu tenho que estar prestando atenção. Pode ser que um espírito de se comunicação queira se passar, que não seja aquele? Que não seja ele, claro. o Dr. Fritz, ou que não seja um bom espírito. Sim. E a única garantia que eu vou ter disso são as minhas próprias intenções. E a minha própria vigilância. Né? Então eu vou ter que olhar para a minha conduta moral, olhar para as minhas orações, perceber, rezar bastante e ter sempre um interesse único de fazer o bem. Então nessa hora, só espíritos bons conseguem se sintonizar nessa... Por que não é o diabo? Primeiro porque o diabo, na nossa concepção, ele não existe. Né? A gente acredita que existem espíritos maus.
né? Espíritos realmente ruins, espíritos realmente, pessoas que viveram na Terra, foram pessoas horríveis, que fizeram muito mal à humanidade e continuam persistentes no mal. Espíritos que estão desencarnados há 1000 anos fazendo mal. Né? Então são verdadeiros demônios, não podia usar esse nome. Claro. Mas não são, mas não que eles sejam diabos. Não foram criados assim. Não, eles são, todos os seres humanos foram criados simples e ignorantes. Claro. E a gente tem sempre a oportunidade de aprender para sair dessa ignorância. E o maior aprendizado que o ser humano precisa ter é o aprendizado do amor. É o aprendizado do bem e da caridade. Então, enquanto a gente não tem esse aprendizado, é porque a gente continua como continua como ignorante. Certo. Sempre que um espírito faz o mal, significa que ele tem ignorância do bem. Ele ignora o bem, ele não sabe o bem, não pratica o bem, ele não conhece, ou não quer conhecer o bem. Então, nesses casos, nós, Dr. Fritz chegou. Senti a presença dele. Nesses casos, eu não consigo mais ter uma linha de raciocínio completa. Ele começa a influenciar. Estava falando de quê? Então, por que eu acho que são espíritos bons? Pelo bem que eles fazem. Sim. Pelos resultados na vida das pessoas. Um espírito mau poderia curar. Poderia, o corpo físico, mas jamais poderia curar uma alma. Nossa. Que só quem cura a alma é o mestre dos mestres, é o maior curador de almas que há, que é Jesus. E só aqueles que seguem Jesus têm esse poder. Então já vi o Dr. Fritz tirar pessoas das drogas, já vi o Dr. Fritz tirar pessoas do suicídio, da traição, do medo. E colocar essas pessoas na direção da luz. E só espíritos bons fazem isso. Então, mas é uma avaliação constante. Essa avaliação jamais vai terminar. Eu vou passar a vida toda prestando atenção se realmente ele é ele mesmo. Claro. Essa obrigação é minha, não é dele. O espírito que se manifesta é ele. Ou pelo menos um que pense como ele. Porque pode ser que ele não venha mais, venha outro no lugar dele, para mim tudo faz. Sim. Desde que venha fazer o bem. O que importa é o resultado. O resultado do bem. Deixa eu ir aqui. Só uma última questão. O espiritismo é cristão? O espiritismo é cristão, não tenho dúvida disso. O espiritismo é uma doutrina com filosofia, ciência e religião, e essa religião é cristã. No entanto, é um cristianismo um pouco mal compreendido pelas outras doutrinas cristãs. Porque o espiritismo, eles apenas se preocupam na sua parte religiosa, dentro dessa tríade. A parte religiosa do espiritismo tem a ver apenas com leis morais, exclusivamente com isso. Então não há simbologia, não há dogmas, não há nada desse tipo. Não há culto, né? Não há. Claro. Não dessa forma, não da forma como as religiões, a maioria das religiões tem. Né? Sim. A gente não tem roupas especiais. Por exemplo, nesse momento eu estou usando uma camisa de um movimento católico. Olha que bonita. Eu estou numa casa evangélica, um espírita usando a camisa católica. Nada mais ecumênico e maravilhoso do que isso. Né? Júnior, como que foi para você essa explicação do Dr. Fritz? Como que você está se sentindo a respeito do que ele falou? Está em alinhamento com tudo que você viveu? Como é que foi a sua experiência desse encontro? Pronto, sou evangélico, sigo um Jesus que deixou uma Bíblia que diz que ide pregar o evangelho a todas as criaturas e em nome dele eu devo curar, purificar, ressuscitar e expulsar demônios. Então, não tenho muito o que dizer, a não ser que eu creio que o que ele está fazendo é cumprindo o que a palavra manda. Agora tem amigos e religiões que se preocupam mais em julgar do que ajudar. E aí eu uso a mesma Bíblia que fala em Mateus 7:1, que diz: tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Hoje a gente está em véspera de Natal. Muitas famílias estão aqui, muitas pessoas estão aqui ajudando outras que sequer sabem o nome, nunca vão saber. Enquanto a gente tem pessoas que em nome da religião estão julgando. Então, a gente deve se preocupar com o que verdadeiramente importa, que é ajudar o próximo. O resto é só um bando de hipócrita que não quer fazer nada. Verdade. Qual que é a sua colocação, Roberto, a respeito desse assunto, dessa temática? De sempre, até a respeito de tudo que o Dr. Fritz passou, de sempre a gente julgar o outro e esquecer de ter as mãos ocupadas em prol e seguindo os princípios da nossa religião, seja ela qual for. Eu vivo isso muito intensamente. Por incrível que pareça, os maiores perseguidores do meu trabalho, né? Não deixa de ser meu, claro. Quem cura é o Dr. Fritz, mas o trabalho mediúnico é meu. e eu tenho muitos críticos, claro. Críticos.
quase todos espíritas. Nossa. É impressionante, é uma vergonha dizer isso. Eu juro por Deus, eu me sinto às vezes envergonhado. É um povo que só quer, como nosso amigo falou, às vezes cercar de hipocrisia, porque eles não querem fazer nada por ninguém. Eles querem ficar guardadinhos dentro dos seus templos, lendo seus livrinhos, se achando evoluídos. E quando começa a vir muita gente para um tratamento espiritual dentro da casa, não, tem gente demais, por favor, não, nosso centro aqui é só para nós mesmos. Eu já ouvi isso presente em casa espírita. Uhum. Então, sinceramente eu não entendo. Eu acho que por que aqui na Terra talvez a gente precise da religião como uma forma de orientação. No entanto, a gente tem que transbordar a religião. Nossa. A gente não pode viver nela, só nela. A gente tem que transbordar essa religião. Até mesmo porque Cristo estava muito além de religiões. E se a gente diz seguir Cristo, a gente tem que fazer por onde esse Cristo ser o maior exemplo de todos. Então a gente segue as palavras de Cristo na sua integralidade. Não, essas aqui eu vou seguir. Essa aqui que Cristo diz para perdoar eu faço. A outra que diz que é para ajudar os outros eu não faço. Então quer dizer, é muita hipocrisia na minha opinião. Então o verdadeiro cristão ele não está preocupado com religião. O verdadeiro cristão, eu não estou. Claro. Eu recebo pessoas na Casa da Caridade de todas as religiões. Eu já fiz cirurgia espiritual lá. Eu não. O doutor já fez cirurgia espiritual através de mim em bispo da Igreja Católica de bata dentro da Casa da Caridade. Eu achei isso a coisa mais linda do mundo. Eu acho isso fantástico. Queria eu ter mais amigos de outras religiões. Queria eu ter mais pessoas, mas não. Dentro da minha própria religião onde eu sinto maior rejeição. Mas, graças a Deus, eu não preciso deles. Eu preciso apenas da minha consciência. E dos meus estudos, e da minha dedicação e do meu esforço. Isso eu preciso. Então, enquanto eu faz um tempo, até falei essa frase algumas vezes em palestras públicas, eu não tenho medo de repeti-la. Pronto. Faz tempo que eu parei de seguir o movimento espírita e comecei a seguir Allan Kardec. Então, eu não tenho medo de dizer isso. Que Allan Kardec é? É o codificador da doutrina espírita, né? Então, Allan Kardec fala pra gente, olha, siga o Cristo. É isso que eu faço. Allan Kardec fala pra gente, ó, faça o bem, faça caridade, fora da caridade na salvação. Começa a falar essas coisas, eu começo a ouvir e começo a gritar. E aí eu quero seguir. Entendeu? Aí o pessoal chega, não, Roberto, mas caridade não é assim não. Caridade é ficar trancado dentro do centro espírita rezando pelos outros. Olha, me perdoe, mas pra mim não dá. Pra mim não dá. É muito pequeno isso. Muito pequeno, muito pequeno. Faz sentido, não, né? nenhum. Faz sentido não. Eu acho que é o significado da inutilidade. É o significado da apatia, é o pessoal que aceita a apatia. Eu não aceito a apatia. A Casa da Caridade ela foi criada exatamente para não depender de federações, uniões, comunhões espíritas, sei lá o que só satisfaz interesses de alguém, de egos, de achismo e de coisas, e de interpretações. Eu parei de me preocupar com o que esse pessoal acha. Eu me preocupo sim o que é que a espiritualidade acha do meu trabalho. Eu me preocupo o que é que Jesus acha do meu trabalho. Isso me preocupa. O que é que os pacientes estão achando? O que é que os meus amigos, as pessoas que me amam de verdade, que gostam de mim, o que é que eles têm a me dizer? Essas pessoas eu ouço. Graças a Deus. Eu não deixei de ouvi-las não. Roberto, eu vou terminar com o Júnior, Tá. com essa pergunta que eu vou pedir a você de responder primeiro, depois ele responde Tá. e finaliza, tá? Eu, no diálogo com os espíritos, estudando o livro Tao Te Ching, que é a orientação da qual se serve o taoísmo, Taoísmo. eu, utilizando aquele livro, o monge taoísta incorporou um mestre ascensionado do Oriente. E aí eu coloquei essa frase, surgiu muito forte, vou pedir para vocês dois comentarem, começando por si. Tá. Que disse assim: todas as escrituras na Terra são como um mapa para você chegar onde você quer. Só que, como todo mapa, ele só serve para te orientar. Você que tem que caminhar, sair de onde está e não ficar debatendo o mapa com os outros, porque senão você não anda, não sai do lugar. Por favor, comenta isso. Eu acho massa essa ideia, porque é uma coisa que eu falo o tempo inteiro nas minhas palestras. Nem sabia que tinha vindo daí. Acho que o conhecimento da verdade é um conhecimento universal. Ele não tem dono. Né? E eu repeti essa frase sempre. Toda maratona de 42 km começa nos primeiros passos. E mesmo que todos caminhem em direção à linha de chegada, cada um vai num ritmo diferente. Nossa. Então, é claro que as religiões existem só como forma de caminhos.
Mas desde que o objetivo seja Deus, qualquer religião é maravilhosa. O objetivo é o que é importante. O importante é o objetivo. Aí eu vou por essa rua aqui, você vai pela outra, não importa. Claro. O caminhar é de cada um. Sim. Cada um caminha de acordo. O problema é que às vezes as pessoas ficam presas no mapa, olha para o mapa, fica olhando para o mapa, fica esperando ela se teletransportar de onde ela está para o seu objetivo sem ter que fazer esforço nenhum. Nossa. É nisso que eu não acredito. Eu acho que só faz esse caminho caminhando. Eu acho que mapa só tem sentido se você usar. Né? Só tem sentido se você usar. Bíblia, Torá, Alcorão, Evangelho São Espiritismo, não importa. São só livros. Sim. São só guias. Tá? O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o verdadeiro judeu, o verdadeiro budista é aquele que pega os seus ensinamentos e coloca em prática. Sem isso, vai viver mentindo para si mesmo e achar que está mentindo para Deus. Meu Deus. Graças a Deus. Roberto, muito obrigado, viu, Valeu. por tudo que você proporcionou, tanto como médium e como pessoa, para esse estudo que enriqueceu muito, viu? Okay. Gratidão. Diretor, comenta por favor essa frase que os mestres ascensionados orientais trouxeram através do monge taoísta, comentando o Tao Te Ching, que diz assim: todas as escrituras e todo o ensinamento, conhecimento na Terra é um mapa, mas se você não anda e não usa o conhecimento do mapa para caminhar, tu não chega aonde o mapa aponta, aonde é a meta maior. O que o senhor comenta e o que o senhor tem visto nas religiões? Primeiro que a pergunta é muito comprida, mas eu vou dizer de forma mais resumida o seguinte. Pronto. E ele já se foi. Ele dizia o seguinte: meu filho, você pode sonhar, você pode ser o que você quiser, desde que você se levante da cama todo dia de manhã para realizar o seu sonho. E isso me tirou aos 27 anos de dentro de uma favela onde eu morava, onde eu estava com 3 meses de aluguel atrasado, 3 meses de água e luz cortada, sem emprego, com a mãe doente. E isso me fez fazer um supletivo, me fez entrar numa faculdade. Quando eu entrei, todo mundo dizia: não vai conseguir passar no vestibular. Passei. Quando eu passei, disseram que eu não ia conseguir pagar. Paguei. Quando terminei a faculdade, disseram que eu não ia passar na UAB. Passei. Meu Deus. Eu mudei a minha história. Eu mudei a minha vida porque acreditei e acredito que eu posso. Por ter acreditado e ter visto essas coisas na minha vida, eu acredito que eu posso fazer também, motivar meus irmãos a fazer a mesma coisa. Não foi pastor, não foi padre, não foi ninguém que fez por mim. Foi eu que fiz porque acreditei que Deus me autorizou a fazer. Se Ele diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderei dizer para esse monte: arranca-te daqui e planta-te numa ilha. Ele fará, por que eu não poderia mudar a minha história? Então, a gente mudou e está querendo mudar a vida dos outros. Eu acredito que se a gente soltar um pouquinho a religião que vem matando, vem destruindo muito aí mundo afora, e se apegar ao amor, ao irmão, ao próximo, a gente muda. Então é isso. Obrigado. Eu agradeço muito o senhor ter aberto aqui essa clínica de recuperação, para que o diálogo com os espíritos pudesse levar um número maior de pessoas para saber, primeiro, tem esperança. Tem gente trabalhando em prol disso e nem tudo que tem por aí para recuperação é ruim, não é verdade? Verdade. E segundo, as religiões que compreendem o mapa e o propósito do mapa, depois de ler, vão trabalhar e trabalhando esquecem do nome e lembram dos princípios, é isso? Verdade. Que assim seja. Muito obrigado por esse estudo. Graças a Deus. O que modificou o senhor essa dedicação? Esse investimento da sua alma em tudo isso? Como eu te falei, o meu irmão ele passou muito tempo na adicção. Claro. E ninguém me ajudou. Era eu e a minha família, e as pessoas sempre julgavam, como hoje, julgam. Hoje você, se fizer uma reunião, onde você estiver, você pode perguntar se alguém tem problema com dependência química em casa, vão dizer que tem. Mas mesmo tendo um problema como está hoje, essa pandemia de droga, as pessoas, em vez de se preocupar em ajudar, se preocupam em julgar. Então eu vi que tinha muita gente julgando e pouca gente ajudando. E eu vim para cá. Se essa casa de recuperação, essa pessoa que está vendo,
reunir todos os requisitos, pode chamar a Casa da Caridade, falar com o Roberto, ele vai falar com o senhor e aí o senhor vai lá e opera todo mundo. Exatamente. Mas vale a pena, se a pessoa conseguir juntar Não tenho dúvida. e ligar para o seu médium, o médium vai fazer o quê? Perguntar ao senhor se pode. Daí normalmente o senhor vai dizer que pode e o médium vai lá. Eu não me lembro de ter recusado trabalho algum dia. Claro.